Direto da era medieval para o sabor na foto. É, mais ou menos, né? Porque isso estava mais para os homens das cavernas já, mas pode esquecer que eu vou te amar por puxar meus cabelinhos, tá? Pode. Mas enfim, né? Hoje falaremos na nossa série Origens sobre uma comida, um alimento muito gordinha, saborosa. Saborosa. E que vem de milênios atrás. Não é? Em homenagem ao nosso restaurante vencedor entre os 50 melhores restaurantes do mundo, o único brasileiro foi a Casa do Porco. Podem procurar lá no Insta que vocês vão achar um material bem legal sobre eles. Até tem essa matéria, inclusive, que eles colocaram lá, né? Melhor restaurante de São Paulo. É o 36º entre os 50 melhores do mundo e o único brasileiro a estar entre estes. Só. E eles só servem comidas com a carne do porco, né? Eles servem só porco, inclusive eles criam os porcos junto a criadores locais. Eles utilizam todas as peças do porco, todas as partes, para gerar produtos. Dizem que isso é um respeito ao animal. Então eles fazem embutidos, carnes, assados, e uma das melhores carnes deles lá é um porco assado durante 9 horas. Uau! Oh, então, que você acha? Se tu for ligar lá ou ir comer lá, tem que pedir tipo um dia antes, assim? Como é que funciona? Não, na verdade eles têm o porco, eles servem frações dele e muitas outras peças do porco e tipos de carne, embutidos e tudo mais. Ah, bom. Em homenagem a eles, então, fizemos um porco. Essa semana saiu um porquinho assado aí pro nosso programa, né? Não foi 9 horas, mas foi das 5 da manhã até o meio-dia. Faz a conta aí, porque eu tô mal. Então, das 5 da manhã até o meio-dia dá 7 horas. Isso? Pô, deu bastante tempo. Quase isso, hein? Trabalhamos, então, vocês verão a foto. E, na curiosidade, falaremos um pouco sobre a origem do porco. Como começamos? Acho que começamos do registro da primeira domesticação dele, de onde ele veio, né? Existem relatos de porcos sendo domesticados, digamos assim, há 9.000 anos antes de Cristo, né? São registros da Grécia e da Turquia, aonde tinha esculpido ou desenhado nas paredes das cavernas lá os homens criando porcos e enfim, né? Na época javali, né? Que foi da onde descendeu todos os nossos porcos que vieram do javali selvagem. Na China, mais ou menos 13.500 a.C., eles já eram domesticados na época do imperador Ho-Fi. Alguma coisa assim, eu não sei dizer. Quando vai se falar de China, nada mais justo do que ter cola, né? É um nome meio esquisitinho, né? Então, Ho-Fi, esse era o nome do imperador lá. Na simbologia chinesa, o porco é considerado um animal de riqueza e fartura, que seria levado depois pela eternidade. Por isso, naquela época, eram encontrados muitos desenhos nos túmulos e sepulturas dos humanos. Atualmente, a China é o maior produtor mundial de suínos, com mais de 480 milhões de cabeças, o que corresponde a mais de 50% do rebanho mundial. Ah, só pra te ver, né, Aline? Que a China, além de olhos puxados, eles também têm uma população gigante de rabinhos enrolados. Sim. Oh, a China sempre surpreendendo. Mas você sabia
que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de suínos, com 33 milhões de cabeças no rebanho? Pois é, e 60% do rebanho nacional vem de Santa Catarina. Os 5 maiores produtores do Brasil estão localizados no Alto Uruguai, na zona do Alto Uruguai ali, né? Pertinho, então. Pertinho. Pertinho da gente. Inclusive, cidade natal dos teus pais, Aline, Sim, né? Sim, eles são de lá, de Santa Catarina. Então, teu pai trabalhava são com barrigas porcos, verdes. Não, eu com porcos, assim, especificamente eu não sei, mas ele já trabalhou num frigorífico por lá e era grande, então... Os frigoríficos lá são todos de suíno, acredito, pelo que eu sei, são todos suínos, pelo menos a gente vai lá. Vocês não fazem ideia o que é aquela quantidade de caminhões com suínos. E curiosidades à parte, falando de rebanho, vocês sabiam que os porcos foram domesticados antes do gado? Nossa. O gado, que é o tão queridinho de todo mundo e diz que sempre fez com que o homem evoluísse muito, veio depois dos porcos. E na cultura celta, os porcos eram sinônimo de vitalidade, de força e virilidade. Imaginem só, também como não, né? Na China, cada porca dá 14 leitões. Oh, louco! Mano, é mais que coelhinho, quase. É, mais que coelhinho, não sei. Não, acho que coelho ainda rende mais, né? Por isso, então, que na era medieval era tão consumida a carne de porco, né? Para os guerreiros lá terem mais força. Sim, na Grécia Antiga existem várias lendas sobre os porcos, inclusive na Odisseia, naquelas histórias que eu escrevia, né? Sabe? Não. O poeta Homero falando sobre um monte de coisa. Não sei. Existem várias histórias onde até tem uma lá que fala sobre uma feiticeira que transformava os guerreiros em porcos, não sei o quê. Eu não lembro o nome disso tudo, até porque faz tanto tempo que eu escrevi, né? Isso sei lá quantos anos atrás. Mas enfim, né? Homero esteve na história e está fazendo história. Isso é papo para outro chimarrão, né? Vamos... Então, pessoal, continuando na cultura, o que falamos mais sobre os porcos? Na Bíblia também, o porco é considerado um animal muito impuro por comer restos e dejetos e também pela transmissão de doenças. Mas existe um versículo também onde Jesus diz: nenhum alimento que entra no ser humano pode ser considerado impuro, porque ele não atinge o seu coração, então não vai modificar os sentimentos dele. Então Jesus diz que todos os alimentos são puros. Interessante, né? Mas, de acordo com as regras do islamismo, judaísmo e os adventistas, vocês sabiam que o porco é uma carne impura e eles não consomem esse tipo de carne? É mesmo? É proibido lá, então? Não sei se é proibido, mas assim como a vaca é sagrada, o porco é impuro, né? Mas, enfim, vamos para a galinha, né? Galinha? Porque não é porco nem gado, né? Sobrou a galinha. É o frango. Pode ser o frango, as frangas. Mas voltando para a nossa terra, o porco veio para a América Central em 1494, trazido na segunda viagem de Colombo, onde é que ele chegou e largou um monte de porcos no mato lá. E 4 ou 5 anos depois, os porcos já tinham tomado conta de tudo e estavam destruindo as plantações. Porco faz uma lambança, né? Por isso que a gente não tem em casa, né? E para o Brasil ele acabou chegando por volta de 1532, trazido por Martim Afonso de Souza, que o cara trouxe para cá um mundo de porcos. E a gente teve mais uma lambança futura na Guerra do Paraguai, aonde eles destruíram várias fazendas e tudo e deixaram milhares de porcos soltos, largados na floresta, e hoje estão perdidos ainda pela floresta amazônica e são os nossos porcos selvagens que encontram por lá. Não javali, porcos selvagens. E por mais que eles tenham sido descendentes de javali, a espécie foi se adaptando e melhorando. Mas me diz uma coisa, Mara, a gente vai ficar falando só de história aqui ou a gente vai falar de fotografia também?
fotografia sempre foi uma arte que me encantou muito. Lembro que eu olhava nas revistas e via aquelas fotos de pratos incríveis e imaginava como eles conseguem. Hoje, eu tenho um orgulho imenso de dizer que as minhas fotos estão nas revistas. Mas então, dando continuidade à nossa sessão, à nossa história, vamos passar para a história fotográfica. Mas vou deixar para vocês o link aqui, da onde tiramos as informações, para que vocês possam acessar e saber muito mais sobre os porcos, porque a história é longa, hein? Esses bichinhos têm história. São velhinhos. São velhinhos e fazem muita bagunça. Optamos por fazer um pernil assado e fazer uma foto, né? Só que o pernil era muito grande e a gente acabou trocando para uma paleta de suíno e fizemos ela assada na grelha durante 7 horas. E eu vou dizer assim, ó, como ficou? Eu vou dizer, eu que não gosto de carne de porco, vou assumir aqui, tá? Não gosto de carne de porco, mas essa em particular, vou dizer que eu comi, hein? Tava boa mesmo. Boa, muito boa. E a foto que a gente fez foi... Ah, não pode mostrar ainda? Não pode? Não, vamos deixar mais um pouquinho. Escolha o lugar de sua preferência e aproveite economizando junto com a Prime Gourmet. Seja Prime, uma forma elegante de utilizar descontos. Mas então, dando andamento à história dos porcos, vamos contar ela de maneira fotográfica. Agora sim a gente tá falando a língua que todo mundo quer saber, né? Como produzir uma foto de um suíno, deixando ele saboroso, mesmo para aqueles que não apreciem a carne? Mas podem passar a apreciar se foi feito de maneira diferente, de repente ficou um molhinho diferente, teve molho? Eu usei amor. É um molho super especial. Não tem como não gostar desse porco. Bom, eu vou mostrar para vocês o esquema de luz, tá? Trabalhamos com 3 fontes de luz e mais um rebatedor para preencher alguns pontos. Como a carne, geralmente, ela fica um pouco mais escura na foto, ela absorve muito a iluminação, optamos por trabalhar 3 pontos para não termos nada de sombra muito marcada e para evidenciarmos a carne. A carne é um dos alimentos mais difíceis de fotografar, né? A carne, eu acho que ela ganha até da sopa, né? Que sopa, ela é complicadíssima de se trabalhar. Porque a sopa mesmo, se tu for pegar a sopa, não o caldo, a sopa tu tem que ser muito rápido, senão ela cria aquela gordura por cima e fica uma coisa... camadinha seca, né? Fica um pouco feio. E a carne, acho que é questão da cor dela mesmo, né? É difícil de manter uma cor bonita na foto, então... É difícil de dar vivacidade pra carne. É isso aí. Ainda mais uma peça inteira no caso, uma paleta de suíno. Porque se você tem pedaços pequenos de carne, é diferente. Tu pode simplesmente selar ela e usar alguns truques mágicos
como um balsâmico reduzido ou algo assim, para dar Olha cor e as brilho. dicas aí. Pega essa dica aí, anota aí. Mas uma peça desse tamanho fica um pouco mais complicado de fazer isso, então, e resolvemos fazer ela realmente assada para a gente comer depois, né? Sim. Afinal de contas, é uma homenagem a esse animal tão saboroso. Então, Aline, vamos mostrar para eles o nosso esquema de luz, ou tu quer falar primeiro sobre a ambientação que a gente trabalhou? Acho que vamos terminar essa questão da luz, então, daí a gente já passa para a ambientação, pode ser? Pode ser. Então, no nosso esquema de luz, os 3 pontos de luz, conforme estão vendo aqui, vocês têm um ponto de luz vindo da janela, que é a parte de trás, que seria o contraluz para dar volume na carne. Temos um ponto de luz vindo da parte lateral do porco, aonde ele vai dar o preenchimento das sombras, e como nós tínhamos essa composição com frango e taças, optamos por colocar, além do rebatedor, que ele suavizava um pouco a sombra, optamos também por botar uma terceira fonte de luz, aonde iluminaríamos a parte onde ficaria mais para trás e não pegaria tanta luz com essa luz lateral e a luz que vinha de trás. Então tivemos que preencher, claro, estamos falando de uma cena grande, aonde temos diversos objetos e então precisamos fazer um preenchimento de luz. Optamos por não trabalhar com uma fonte de luz superior, exatamente para dar mais volume. Então a gente não queria iluminar todo o ambiente, a gente queria deixar um pouco de sombra para marcar, para dar um ar mais rústico assim, mais rudimentar, como se estivesse vindo mais luz da janela do que propriamente das fontes laterais de luz. Até porque criamos um ambiente que voltasse aos tempos antigos, né? Sim, a gente queria remeter bem à época medieval. Nós temos 2 taças douradas que super entraram na cena e deram super certo ali. E então trabalhamos essa cena rústica com ouro, é ouro de verdade aquelas taças, acreditem em mim. Trabalhamos com algumas composições de pedra e madeira, exatamente para dar esse ar medieval. Bem, Desde quando ele foi domesticado, a gente tem várias histórias de porco e na sua grande maioria ele vem como símbolo de riqueza, ostentação. Até por isso, né? Agora é uma curiosidade que eu vi também, eu não tinha me ligado nisso. Por isso que os nossos porquinhos de guardar dinheiro servem para isso. Porque o porco sempre foi um símbolo de riqueza e fartura, né? Existem várias histórias sobre o porquinho, o nosso cofre de porquinho. Uma delas é exatamente por causa da riqueza, né, e a fartura do porco. Outra por causa da sua farta reprodução, como ele se reproduz com muita facilidade. O porquinho simboliza, e também porque dizem que em um certo período pessoas mais pobres, se eu não me engano na Europa, em algum lugar assim, eles não tinham como produzir objetos de metal porque era muito caro. Então eles produziam os objetos em cerâmica. E tinha uma cerâmica que era pig. O nome do barro era pig. E daí eles construíam um pote de barro que era para guardar dinheiro, que era o pig bank. Exatamente isso. E daí, através desse pig bank, por gerações foi usado, que era simplesmente um recipiente de barro onde se guardava dinheiro. Uma pessoa foi fazer a encomenda para um artesão dizendo que queria um pig bank. Porém, como ele não conhecia a cultura em outro país e o pig em inglês seria o porco, então ele entendeu que ele queria um banco de porco, né? Um banquinho de guarda-moeda em forma de porco. E surgiu o porquinho, o nosso cofrinho em forma de porco. Então, são diversas e diversas histórias, mas lembramos que, independente da história, hoje o porquinho é sempre a nossa primeira forma de economizar, né? É verdade. Tirando aqueles bichinhos da caixa que eles inventaram, aqueles negocinhos, né? Coisa louca aquilo lá, tu lembra? Nossa, tinha uns bichinhos muito esquisitos, hein? Os bichinhos, os monstrinhos, aqueles coloridos e tal. Mas eu ainda fico com o porquinho tradicional, até porque... Acho que ele rende mais. Rende mais, cabe mais dentro dele. Não quero desfazer a caixa, mas a poupança não tá rendendo muito, né? Então vamos investir em porco mesmo. Mas são muitas curiosidades legais, né? De se imaginar, assim, como tudo surgiu.
Mas então, falamos de foto e voltamos a falar de porco, né? Essa série Origens está dando muita história. Tá dando o que falar, né? Vamos deixar com que a Aline agora nos conte um pouco sobre todo este trabalho de design em cima de uma foto. Porque eu posso entender de luz, eu posso entender de ajuste de câmeras, embora a Aline também entenda. Mas diga-se de passagem que ela se supera na food style, né? Ela desenha muito bem isso tudo. Conta pra nós, Aline, eu vi que a gente tava com tecido cru, né? Estamos com um algodão cru, uma pedra, uma tábua de ardósia, né? Novamente em nossos bastidores. E o que mais aí? Conta aí sobre essa taça dourada maravilhosa, em ouro 18, 24, não sei quantos claros. Bom, então chegou a hora, vamos revelar essa foto aí, né? Pra começar a explicar tudo que a gente fez. Enquanto eu vou explicando os produtos que a gente usou e a forma que a gente posicionou tudo, vocês vão acompanhando aí na imagem, vai acendendo as luzinhas aí pra vocês acompanharem, tá bom? Antes de falarmos do pernil em si, vamos falar um pouquinho dos objetos e dos itens que utilizamos para compor mais a nossa foto. Vamos começar com a nossa base, então, que optamos por utilizar o algodão cru. Por ser um pano claro, ele iria nos dar mais claridade para a foto partindo de baixo. Na lateral temos um dos pratos de ardósia, que colocamos algumas peças de frango também assadas em cima, para ficar uma cor semelhante com a carne do porco. Mais à frente, uma tigela. Aqui no caso, a nossa tigela ela é de plástico, mas na foto remeteu muito às tigelas de cerâmica, né, que eram bastante utilizadas também nos tempos mais antigos. E as nossas taças douradas também, para harmonizar com a cor da carne, que também remetia à riqueza e peças que a nobreza tinha, né? Como o vinho fazia parte da culinária daquela época também, utilizamos o garrafão para terminar a composição dessa foto. E por fim, o nosso pernil centralizado na nossa tábua, uma peça maior, consequentemente chama mais atenção. Bastante iluminação nessa peça, para que a gente consiga dar a ela o resultado que nós queríamos obter, que é uma cor atrativa e que nos preencha os olhos e que nos dê água na boca, né? E se você está na Vale TV... Bom, se você está na Vale TV, no YouTube, ou até no Instagram ou Facebook, em qualquer lugar. Muito obrigado por sua audiência e não esqueça de deixar o seu like aqui indiferente do canal. Se inscreve no canal, tem um botão grandão ali vermelho, é só ir lá e clicar e se inscreve. Muito bem, se inscreva no canal do YouTube, né? Do YouTube. Mas pode se inscrever na Vale TV também, Pode se inscrever também. Já aciona o sininho lá para receber todas as notificações dos vídeos que chegarem e... Deixe seu comentário sobre esse vídeo, se vocês gostaram ou não gostaram. E se a pessoa for vegetariana? Bom, daí passa para um amigo que gosta de carne, principalmente de carne de porco. E deixe seu comentário embaixo, depois de marcar o amigo, ou marcando o amigo, dizendo um prato vegetariano ou vegano, né? Ou, como é que é? Ovo-lacto vegetariano? Ovo-lacto. Dizendo se você tem alguma preferência e que você gostaria de ver aqui. A gente afinal faz de contas, também, não tem problema nenhum. Né? Afinal de contas, a gente, além de comer de tudo, a gente fotografa de tudo, né? Nosso programa é mundial, não tem problema não. Pode dar tua dica aí que a gente vai fazer. Ok? Pessoal, no próximo a gente vai fotografar algo que é histórico, que é algo muito... saboroso. Não saboroso, assim. Sabe aquela história, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Aguardo até o próximo programa, até semana que vem. Uma boa semana pra você e estejam conosco sempre. Tchauzinho. Até logo.
Escolha o lugar de sua preferência e aproveite economizando junto com a Prime Gourmet. Seja Prime, uma forma elegante de utilizar descontos.